Hello and welcome back to class number 8 of Unlocking Your English with Teacher Victor. Olá, bem-vindos aqui à aula número 8 de Destrave seu Inglês com o professor Vitor. Eu estava pensando aqui, eu estava até dando risada, porque fora aquela reclamação de que, professor, eu não sei onde colocar as palavras, uma conversa recorrente é, professor, eu morro de vergonha de falar. Então, assim, eu só quero falar quando eu tiver certeza. Vamos esquecer isso aí. Vocês vão ter que começar a falar antes de ter certeza. E eu também passei por isso, é por isso que eu dou risada, porque eu lembro que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu contei o começo da minha história lá, né? Que eu não tinha tido aula de conversação. Não tinha tido, tinha só gramática, 4 anos de gramática. Beleza, eu escutava muita música, acompanhava com as letras, cantava junto, legal. Aí quando eu cheguei lá, com vergonha de errar, porque eu também só queria falar quando eu tinha certeza, eu falava baixinho. Falava, Sir, please, can you? Aí, aí as pessoas falavam, excuse me? Só que quando eles falavam excuse me, aquelas pessoas que estavam perto, né? Porque eu queria falar baixinho para ninguém escutar, só a pessoa da minha frente. Quando ele falava, ou ele ou ela falava excuse me, aí todo mundo fica ligado. Opa, peraí, o que aconteceu? O que aconteceu? Então era pior, porque aí todo mundo estava prestando atenção agora. Aí eu tinha que falar mais alto, com todo mundo ouvindo. Oh, meu Deus do céu, falar de vergonha. Então é assim. Então eu sei que é normal, é como eu falei. Os alunos falam assim: eu só queria falar quando eu tivesse certeza. Não vai acontecer. Então a gente tem que se soltar, dar aquele salto de fé mesmo, né? Leap of faith fala em inglês, salto de fé. E já pensou se todo jogador, quando fosse cobrar o pênalti, só cobrasse se tivesse certeza que ia marcar? Quem ia cobrar pênalti? Você sabe que muitos goleiros defendem o pênalti, o jogador acaba chutando fora e por aí vai, né? Mas é porque é o treino que vai tornar a cobrança mais perfeita. Então, da mesma forma, quanto mais vocês falarem, mais vocês vão se soltarem, vão desenferrujar, vão destravar e vão estar falando inglês. Então, esse é o segredo, tá? Então, fiquem firmes, se mantenham firmes aí. Uma coisa que a gente pode fazer, eu também fiz, porque como eu falei, quando eu comecei a cantar, imagina eu subir no palco morrendo de vergonha. E aliás, falando nisso, tem um cantor que eu acho que vocês conhecem, chama Rod Stewart. Ele no começo da carreira dele, ele se escondia atrás dos amplificadores de medo de cantar. Você já imaginou um cantor então atrás dos amplificadores com medo de cantar? E com o tempo, né, ele achava a voz dele feia também. A voz dele é característica, é diferente, ele tem um tom característico de voz, né? Mas ele tinha vergonha, então se escondia. Não dá, gente. Uma hora a gente vai ter que se expor, tá bom? Então, uma sugestão é assim, bom, mas como é que eu faço para ir perdendo o medo ou perdendo a vergonha? Uma coisa que eu aprendi num desses cursos que eu fiz é o seguinte: toda e qualquer chance que vocês tiverem de falar, claro que na rodinha de amigos ninguém tem medo, né? Todo mundo fala, chama, grita e tudo mais. Mas assim, quando estiver numa situação, então vamos supor, está numa sala de aula, é um exemplo, tá? Mas serve para qualquer outra situação fora daquela sua zona de conforto. Então você está na sala de aula e a professora de repente ou o professor fala, bom, ali na página tal, quem quer ler esse trecho aqui? É isso que eu quero dizer. É nessas horas que você vai levantar a mão e falar, eu quero. Por quê? Porque esse pequeno exercício vai te destravando para você falar em público. E lembra, a gente falando inglês, você vai ter uma situação que você vai precisar do seu inglês. Raramente a gente fala, não, eu quero aprender só para mim mesmo. De que jeito? Você vai conversar com quem? De repente chega, você está diante de um americano, um estrangeiro que fala inglês, fala, ai meu Deus, e agora? Eu queria tanto falar, eu queria tanto perguntar, mas eu estou com medo, eu estou com vergonha. Então é isso que eu quero dizer. Então esse pequeno exercício de falar, professora, deixa que eu leio, ou eu leio, vai te ajudando a perder esse medo e essa vergonha, porque é uma questão só interna da gente. A gente está com medo de errar, do julgamento das pessoas, sei lá. Mas isso então é um pequeno exercício que a gente deve fazer, tá bom? Então é assim, e aqui é um pedido que eu sei que a minha equipe
pediu para algumas pessoas que o inglês que eles estão aprendendo aqui, ou vocês estão aprendendo aqui, já está começando a fazer diferença na vida de vocês podem ajudar seus filhos, outros querem fazer para melhorar a si mesmos, né? Como a gente fala, o autocrescimento. Gente, isso é magnífico. Eu fiz muito disso e ainda faço. Eu gosto de ler muito e aprender as coisas para autoconhecimento. Então, assim, se você quiser fazer um depoimento de como isso está afetando, está te ajudando em alguma coisa, não é nem necessariamente afetar a sua vida. Alguns, de repente, se conseguir um emprego, pode falar, nossa, eu consigo um emprego com o inglês que eu aprendi com você, professor. Ótimo, tá bom? Mas, por exemplo, se você já consegue ajudar seu filho nas aulas de inglês, isso é maravilhoso. Então, um depoimento ajudaria. Se você mandar para a gente, ajudaria assim, porque outras pessoas vão ouvir, vão falar, poxa, deixa eu assistir essas aulas também. E você pode assim acabar ajudando outras pessoas, né? Porque isso é contagiante, as outras pessoas ficam animadas, tá bom? E não precisa ser em inglês o depoimento, tá? Pode ser português. Português vocês sabem falar bem. Tá bom? Mas pessoal, olha, isso não é obrigado, é sem constrangimento, pelo amor de Deus, tá? A coisa que eu mais quero aqui é que vocês aprendam e eu quero ajudar nessa parte, é por isso que o curso chama Destrave o seu inglês. Na verdade, o destravar o seu inglês, como eu falei, que a gente tem vergonha de iniciar essa conversa em inglês, poxa, português é o nosso idioma mãe, a gente não tem dificuldade. Então esse se soltar no português já vai te ajudar a se soltar no inglês, tá bom? Então aqueles que foram solicitados e te ficarem à vontade de fazer, a gente agradece de coração. Eu, professor Vitor, agradeço de coração, tá bom? Mas sem constrangimento, eu não quero fazer ninguém passar vergonha, pelo amor de Deus. Eu morria de vergonha também, como eu falei. Como é que eu também ia cantar num palco tendo vergonha? Não dá, a gente tem que começar a se soltar. Então eu quero ajudar vocês da maneira que eu fui ajudado também, tá bom? Vamos lá então. Bom, com relação à aula de hoje, ontem eu devo admitir, eu não estava me sentindo muito bem, mas eu não podia pular a aula, eu não quis pular a aula. Então eu gravei a aula, mas só depois de pronta a aula, depois que ela foi para o ar, eu estava lá no YouTube, é que eu percebi que eu cometi um pequeno erro. Normalmente eu faço assim, eu faço o tempo verbal, então vamos supor presente. Depois eu faço a negação do presente, depois eu faço as perguntas do presente afirmativo e depois as perguntas do presente negativo. E ontem eu me atrapalhei, eu fiz o passado e depois eu fui para o passado negativo já, ao invés de fazer as perguntas primeiro do passado, tá? Então hoje nós vamos trabalhar essas perguntas agora para já compensar pela aula de ontem que eu misturei. Mas vai ficar tranquilo porque vai dar para vocês acompanhar. Quanto a isso, não se preocupe, tá bom? Então vamos lá. O que a gente viu? Nós vimos então o passado, né? O passado afirmativo, e hoje nós vamos começar então com as perguntas no passado. Tá? Deixa eu até apagar e colocar de novo aqui. Então as perguntas no passado, nós vimos que então o passado é simplesmente, pode repetir comigo, olha. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Então essa é a parte afirmativa. A gente já viu anteriormente que na pergunta a gente inverte o verbo to be, a gente coloca o verbo to be na frente, verdade? Então se eu tenho I was, na pergunta vai ficar was I. Aqui eu tenho you were, vai ficar were you, ou were you. He was he. She was she. It was it. We were we. You were you. They were they. Aí eu falei meio rápido, né? Mas agora vamos devagar que vocês vão repetir comigo, tá bom? Então vamos lá aqui na primeira. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Legal? Muito som, muito bom. A pronúncia está perfeita aí, estou escutando. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu esqueci de fazer um negocinho aqui, deixa eu ver. Aparece essas cobrinhas aí na tela de vocês? Aparece. Terrível essas cobrinhas, né?
Então, espera só um pouquinho, vamos corrigir isso aí, tá? Porque ela atrapalha a visão da gente, poxa. Revisão de texto, ocultar, ocultar, pronto. Tá limpinho agora, né? Tá ótimo, muito bem. Então, vamos lá. Então, na primeira, eu estava aqui, então é a inversão do eu estava aqui afirmativo. Então, eu estava, was I. Was I aqui? Nós vimos numa aula anterior que aqui era here. Was I here? Tudo bem? Lembra do here, que é aqui? Was I here? Você estava atrasado, agora é você. Lembra? Eu procuro fazer na sequência para facilitar a gente dar aquela coladinha aqui para ver como é que é. Eu não espero que vocês já saibam de cabeça. Se souber, legal. Mas se não, vamos ler, não tem problema não. Você estava atrasado, então é were you, né? Were you late? Were you late? Ele estava cansado. E ele? Was he? Was he? Alguém lembra como é cansado? Tired. Muito bem. Was he tired? Ela estava feliz. Was she? Ela estava. Was she happy? Was she happy? E aqui a loja. A loja estava aberta. Aqui eu coloquei a palavra loja. Vamos fazer com a palavra loja, depois a gente substitui pelo... Quem que é a loja? É o it. Lembra? Não é eu, não é você, não é ela, é o it. Então, a loja estava aberta. Was the store open? Então, ao pé da letra, né? Estava a loja aberta. Tudo bem até aqui? Nós éramos engraçados, a gente era, lembra do a gente era? Então, pelo menos nós. Então, o nós é aqui, we. We were we. A gente era engraçado, nós éramos engraçados. Were we, como é engraçado? Funny. Se vocês não lembrarem, o engraçado está aqui. Funny. E lembra aqui? Funny. Funny. Porque se eu falar fun, o fun é F-U-N, é só até aqui. E fun é divertido. Então, nossa, vou confundir? No começo confundi mesmo. Eu também errava, eu vejo gente errar. Estrangeiro, naturalmente. Então é comum, porque funny, peraí, o que é o funny mesmo? O que é o fun? Legal. Então, funny, inteligente. Muito bom. Vocês eram inteligentes. Funny, engraçado, desculpe. Vocês eram inteligentes? Were you intelligent? Aqui está voltando para o... É por causa do corretor, né? Were you intelligent? Were you intelligent? Muito bem. Eles estavam errados. Eles estavam eles é they. Eles ou elas. Nesse caso aqui é eles, que pode ser um grupo de homem com mulheres misto ou só homem, né? Were they wrong? Eles estavam errados. Aí vocês vão brincar e falar, bom, se era um grupo de homens, eles deviam estar errados. Se fosse um grupo de mulheres, elas deviam estar certas, né? Muito boa essa, hein? Então, eu estava quieto. Was I quiet? Was I quiet? E eu procurei colocar aqui como é que pronuncia o quiet. Então, é quiet. Quiet. Tá? Assim fica fácil vocês produzirem o som. A loja estava fechada. Agora a gente perguntou na outra do lado se ela estava aberta, agora vamos perguntar se ela estava fechada. Was the store closed? Closed. E aí o comentário que eu havia feito era, deixa eu ver aqui, o close. Ah, tá. Eu acho que está em outro lugar. É que era assim, eu tentei fazer para vocês, deixa eu ver se vai dar certo. Se eu não apaguei, eu apaguei. Tem uma música, se vocês conhecem, do The Police, aquela Don't stand
Don't stand so close to me. Então, o que ele fala? Don't stand so close to me. So close to me. Então, não fique tão próximo de mim. Então, close é próximo, perto. Então, aqui, olha, só para... close. Então, o close... desculpe. Close. Depois 2 S para ver que é close. Então, o close, a grafia do close é a mesma do fechado. Então, assim, é a mesma palavra, a mesma grafia, a pronúncia é que faz a diferença, né? Então, close, de próximo, ou perto, né? É close. E the store was closed. Close the window. Não precisa se preocupar se vocês esquecerem, mas uma dica. Não tem o programa Windows, não é Window aqui, lá está com S. O programa é Windows. Na verdade, aquele programa, normalmente eles fazem assim, tipo de uma janela, jogando aquele facho de luz, não é? Porque Window é janela, Windows, janelas. Eu acho que porque a criação do programa ele abre em janelas. Então, mas serve para associar. Tudo aquilo que ajuda a associar um gancho, ajuda a gente a memorizar o vocabulário. Então, close the window, então é close. Close the window. Então, close, perto, som de S, e close, fechado, som de Z, tá? Aqui é uma ilustração para ajudar também a memorizar. Então, was the store closed? Repeat with me. Was the store closed? Muito bem. Ele era o professor... Essa está mais fácil. Assim, porque a palavra é tudo conhecida, né? Was he... vou mudar aqui para um. A gente acostumou com o um. Vamos colocar. Ele era um professor. Was he a teacher? Ela era uma médica? Was she a doctor? Was she a doctor? Nós estávamos certos. Quando eu terminar, a gente vai ler todas as sentenças de novo, tá? Só no inglês. Was she a doctor? Nós estávamos certos? Opa, voltou a interrogação aqui. Isso aí, ao vivo, pessoal. Nós estávamos certos? A gente estava certo? Were we right? Were we right? E se tem alguém assistindo aí que também já conhece um outro significado de right, ou seja, no inglês as palavras às vezes têm vários significados, não é às vezes só mais de um, às vezes tem vários mesmo, tá? No português nós temos menos disso, nós temos também, mas bem menos que no inglês. Então right, embora seja certo, também pode ser direita. Então aqueles que já conhecem essa palavra como direita, mão esquerda, direita é right também. Isso confunde, inclusive, americanos, tá? Eu estive numa situação que eu vi. Deixa eu contar para vocês, porque eu dei risada. Eu estava no banco de trás, estava o meu irmão americano com a namorada dele na época dirigindo, e eu no banco de trás, né? Eles estavam saindo e eu fui sair junto. E aí, quando ele estava, o meu irmão dirigindo, o Ron, ele falou, bom, e aqui eu faço o quê? Eu entro à esquerda? Ela falou, right. O que ele fez? Ele começou a entrar à direita. No que ele estava entrando à direita, ela falou, peraí, onde você está indo? Não, eu perguntei se era para entrar à esquerda, você falou certo? Não, eu não falei certo, eu falei direita. E aí ele foi à direita. Eu falei, olha só que legal, tá vendo? Até eles confundem. Então, não se sintam mal, tá? Quando se confundir com o significado de alguma palavra, você só fala assim, oops, I'm sorry. Acabou. Entendeu? Nesse sentido, o americano é bem tranquilo. Vocês estavam errados. Were vocês, you, wrong. Were you wrong? Eles estavam atrasados. Were they late? Lembra, tudo que eu estou fazendo. Bom, o late já vem do outro vocabulário, né? Não está aqui hoje. Mas a sequência de pronomes está tudo aqui. Ó. Was I, were you, was he, was she. Was it, were we, were you, were they. Legal, vamos ler então as palavras em inglês juntos?
Eu leio, vocês repetem, tá? Was I here? Were you late? Was he tired? Was she happy? Was the store open? Were we funny? Were you intelligent? Were they wrong? Was I quiet? Was the store closed? Was he a teacher? Was she a doctor? Were we right? Were you wrong? Were they late? Muito bem. Então aqui nós fizemos as perguntas do passado afirmativo. Então, perguntas afirmativas. Isso. Muito bem. Então agora aqui nós temos... sim, agora aqui para compensar a resposta negativa que eu não ensinei, que eu pulei na aula passada, a gente vai responder. Então eu já coloquei as mesmas perguntas anteriores aqui em inglês, tá? A gente vai devagar, porque agora é só responder. Então, por exemplo, agora a gente pode tanto responder... A gente já tinha visto negativo, né? A gente pode responder afirmativo quanto negativo. Então vamos lá. Vamos só ler aqui. Aqui nós temos a afirmação. Repeat with me. Yes, I was. Yes, you were. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, you were. Yes, they were. Na negação, mesma coisa que a gente fez no outro, no verbo to be do presente. O was é o verbo aqui no passado, mais o not. O que a gente faz? A gente puxa o not perto da conjugação, tira o o e no lugar dele coloca o apóstrofe. Então fica wasn't, né? Em vez de was not, were not, was not, que existe também. Mais para frente a gente vê quando usar. Mas aqui a gente contrai. Nessa situação, o contraído é mais utilizado. É quando a gente deve usar o contraído. O por extenso, was not, were not, é num outro contexto. Eu explico mais tarde, tá? Num outro dia. Muito bem, então vamos ler aqui comigo. No, I wasn't. No, you weren't. Fechado. Weren't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. No, we weren't. No, you weren't. Oh, sorry, desculpe. No, we weren't. No, you weren't. No, they weren't. Eu tiro as linhas para ficar mais fácil, mas às vezes eu perco ali a posição, tá bom? Mas vamos em frente. Então tá bem, o que eu tenho? Was I here? Então se eu estiver perguntando para você, escuta, eu estava aqui? Claro, então se você responder se eu estava ou não, você falar sim, você estava ou não, você não estava. Se eu faço a pergunta para eu mesmo, raramente, né? Não é raramente. A gente não conversa tanto com a gente mesmo, ainda bem, né? Se a gente conversar muito com a gente mesmo, vão achar que a gente está meio doido. Mas, por exemplo, se eu tiver numa dúvida, eu falo, poxa, mas peraí, eu estava aqui? Não, acho que eu estava. Não, sei lá, eu acho que eu estava, acho que eu não estava. De vez em quando a gente faz essas perguntas assim pra gente. Mas, por exemplo, se eu perguntei para você, mas escuta, eu estava aqui? Was I here? Você vai falar para mim, sim, você estava, ou não, você não estava. Então vamos falar, sim, você estava. Então você está aqui, né? You were. Sim, você estava. Were you late? Você estava atrasado? Ou você estava atrasada? Aí você vai responder para mim, não, eu não estava. Você vai responder aqui, você não. No, I wasn't. Ele estava cansado? Sim, ele estava. Yes, he was. No, he... Eu posso colocar também para a gente trabalhar os dois. No, he wasn't. Tá? É que não cabe tudo por extenso, né? Mas a gente pode trabalhar com aquele finalzinho.
Was she happy? Ela estava feliz? Lembra aquela moça agora que ganhou na loteria? Oh, claro que ela estava, of course. Of course. Oh, yes, she was. Então, nesses casos você vê que é a mesma construção aqui, só que eu inverto para a afirmativa, não é? Was the store open? Agora aqui sim. Olha, was the store open? A loja estava aberta? Então a loja é quem? Não sou eu, então não é I. Não é você, não é you. Não é nem a sua amiga, nem seu amigo, então não é nem he, nem she. A loja é ela neutro, porque a loja é feminina, uma palavra feminina, mas é um... Como é que a gente fala? Um objeto, a loja é um objeto, não é verdade? Então é um objeto. O que eu faço aqui? Eu vou usar was the store open, eu tenho que usar o it, é um ser inanimado, é um it. Was the store open? Vamos dizer que ela estava, yes, it was. Ou no, it wasn't. Tudo bem? Estou pegando então a ideia daquele inanimado, que é a loja. No português, quando a gente traduz, sim. Na tradução, a gente chama a loja de ela, o carro de ele, na verdade, a parede de ela, porque a parede é feminino, a janela, o que eu posso... O sapato é masculino, o sapato vai ser ele. Ah, você achou meu sapato? Onde ele estava? Na verdade, no inglês vai ser it. Então esse é o lance do it. Were we funny? Nós éramos engraçados? Então nós éramos, eu posso estar perguntando por nosso grupo, ou eu, como parte do grupo, posso estar perguntando para uma pessoa de fora, um terceiro. Então se eu estiver perguntando para um terceiro, escuta, a gente era engraçado? Ele vai falar sim, vocês eram, ou não, vocês não eram. Então, pensando assim, é yes, sim, vocês é you, aqui, sim, you were, ou não, you weren't, verdade? Muito bem. Were you intelligent? Você era inteligente? Que contexto que a gente usa essa, né? Mas é só para sacar como é que se usa. Você vai perguntar, mas o que? Naquela época você era inteligente? Não. Mas é só para ver como é que se usa o contexto. Porque lembra, a gente trabalhou primeiro com afirmativa, né? Então, você é inteligente, então eu estou elogiando alguém. Mas só para manter a inversão, a pergunta fica meio, né? Parece que você está duvidando da inteligência de alguém, mas não é essa a ideia. Were you intelligent? Você está perguntando para a pessoa se... então agora é vocês, né? Vocês eram inteligentes? Então, eles vão falar, sim, nós éramos. Yes, we were. Muito bem. Were they wrong? Eles estavam errados? E lembra, como they significa tanto eles quanto elas, ou quanto um grupo dos dois, pela pergunta apenas eu não sei se é eles ou elas, tá? Então vamos chamar de eles. Eles estavam errados? Yes, they were. Você vê que, como eu falei, a resposta aqui é a mesma da pergunta ali. Yes, they were, ou no, they weren't. Vai dar aqui, deu. No, they weren't. Was I quiet? Então eu estou falando com você e falo, puxa, mas eu era quieto assim? Eu era quieto. Was I quiet? Aí você vai falar, yes, you. Sim, você era, yes, you were, ou no, you weren't. Tá? A gente já perguntou da loja aberta, nós voltamos à pergunta agora da loja fechada. Was the store closed? A loja estava fechada. Ultimamente, se você foi até o shopping, geralmente elas estavam. Então, the store, novamente, é uma loja, objeto inanimado é it. Então, se ela estivesse fechada, yes, it was. E se não, it wasn't.
Legal? Was he the teacher? Was he the teacher? Desculpa, a gente mudou para was he a teacher? Ele era um professor? Na verdade é o seguinte, aqui ó, was he the teacher? Lembra? Eu posso perguntar em português assim, e quem era o professor? Era ele o professor? Então esse o é the. Was he the? Então, ele era o professor ou ele foi o professor? Aqui tanto faz, né? Então é the teacher. Mas eu acho que para manter a uniformidade, eu estava perguntando aqui, como aqui embaixo. Um médico, um professor. Então seria, ele era um professor? Yes. He was. Oh no, he wasn't. Tudo bem? Was she a doctor? Já está fácil, yes. She was. Oh no, she wasn't. Terceira pessoa do singular. Were we right? Nós estávamos certos. Yes, we were. Oh no, we weren't. Were we wrong? Você estava errado. Vocês estavam errados. Yes, we were. Oh no, we weren't. Não, nós não estávamos. Were they late? Eles estavam atrasados. Yes, sim. Eles estavam. Yes, they were. Ou não, eles não estavam. No, they weren't. Tudo bem até aqui? Sem problema? Ótimo. Então, vamos lá. Eu não estava aqui. Eu acho que eu deixei essas palavras aqui para a gente fazer um pouquinho mais exercício. Né? Aqui eu coloquei aquela palavra aqui. Don't stand so close to me, you're close. Tá bom. Já expliquei lá atrás. Tá ótimo. Então aqui, agora nós vamos fazer algumas perguntas com a negação. Tá? Nós fizemos a afirmativa, né? E perguntas na afirmativa. Agora nós fizemos frases na afirmação na outra aula. Agora nós vamos fazer perguntas na afirmação. Tá? Ou na negação, desculpe. Então, lembra o que acontece? Eu tenho a frase afirmativa, I wasn't. A pergunta aqui que eu faço, eu jogo o verbo to be na frente, não é só isso? Então, tá aqui, wasn't I, eu inverto. Então, you weren't vai ficar weren't you. He wasn't vai ficar wasn't he. She wasn't vai ficar wasn't she. It wasn't vai ficar wasn't it. Agora, aqui tem uma sacada na pronúncia. Eu escrevo wasn't, tem um T no final, professor, e eu pronuncio. Na maioria das vezes não, vai ficar wasn't it, como esse T aqui não existisse, e eu faço uma ligação do N com o I. Ué, se eu somo o N com o I, vai ficar ne, né? Então, wasn't it, tá? Porque no inglês é assim, sempre que você termina uma palavra com uma vogal e a próxima palavra for termina com uma consoante, que é a letra N, e a próxima vogal, a palavra for uma vogal, a gente faz o link, tá bom? Então aqui, se eu não pronunciar, fica knit, wasn't it. Eu poderia falar wasn't it? Pode. Para o americano sou estranho. Wasn't it? Mas o britânico, na verdade, pronuncia os T's assim. Oh, it was tiring, wasn't it? Mas lembra, eu morei nos Estados Unidos, então eu ensino a pronúncia americana. A pronúncia britânica tem algumas diferenças, especialmente nisso aí. Algumas coisinhas eu sei, eu não porque né, eu ouvi a música, leio, ouço alguma coisa, então algumas coisas eu sei. Mas não sei tudo não da pronúncia inglesa, tá? Tem uma parte da pronúncia inglesa que é bacana, mas tem outras coisas que eu não acho não. Porque a pronúncia inglesa bonita é aquelas que eles usam do documentário, que eles chamam o inglês da rainha, né? Muito bem, então agora vamos ler aqui, leia comigo. Eu falo, I say, you repeat. Eu falo e vocês repetem, tá? Wasn't I? Weren't you? Wasn't he?
Wasn't she? Wasn't it? Weren't we? Weren't you? Weren't they? Muito bem? Então vocês perceberam que várias da verdade eu não pronuncio, não vai ficar weren't we, weren't you. Aqui sim. Por quê? Porque esse Y tem som de vogal aqui. Ficar weren't you, weren't they. Tá bom? Mais uma vez. Wasn't I? Weren't you? Wasn't he? Wasn't she? Wasn't it? Weren't we? Weren't you? Weren't they? Muito bem. Então vamos lá, fazer perguntas agora, então invertido. Eu não estava aqui, lembra, anterior é eu estava aqui. I was here. A pergunta era was I here? Agora, eu não estava aqui. Então é eu. Eu tá aqui é wasn't I? Wasn't I? Aqui é here. Wasn't I here? Você não estava atrasada? Você é weren't. Weren't you late? Weren't you late? Ele não estava cansado? Ele é aqui, ó, wasn't he? Ele não estava cansado? Wasn't he tired? Ela não estava feliz? Wasn't she happy? Aqui, pessoal, agora é só olhar aqui em cima, ela não, a gente sabe que é invertido, né? Vou procurar na coluna do ela tá aqui, wasn't she? É só olhar lá em cima. A loja não estava aberta. Vamos ver se cabe a loja. Wasn't the store open? Então aqui eu usei a palavra store, tá? Wasn't the store open? E se eu só fosse falar, puxa, eu estava precisando lá ir na loja, ué, mas ela está aberta? Ela quem? Ela a loja. E ela a loja, que é um ser inanimado, é it. Então eu teria que substituir o the store pelo it. Então ficaria wasn't it open? Wasn't it open? Mas aí sim eu sei de que nós estamos falando da loja, né? Aí eu substituo a loja pelo it. Muito bem. Wasn't the store open? Nós não éramos engraçados? Poxa, você não achou que a gente era engraçado? A gente não era engraçado? Weren't we funny? Weren't we funny? A gente lê todas elas no final, tá? Vocês não eram inteligentes? Weren't you intelligent? Weren't you intelligent? É o mesmo problema do corretor, né? Tá bom. Weren't you intelligent? Claro que éramos. Eles não estavam errados? Então, eles é they. Weren't they wrong? Eu não estava quieto? Eu é wasn't I. Lembra? Olha aqui em cima. Wasn't I quiet? Poxa, o pessoal estava fazendo maior barulho, mas eu não estava quieto. Ela não estava fechada. Ela quem? Ela, a loja. Vamos substituir aqui, porque a gente sabe que se for a loja, vamos fazer. Então, a loja depois a gente muda para ela. Então, a loja. Wasn't the store closed? Closed, que é fechada. Fechar é aqui, close. Wasn't the store closed? E se fosse só ela, no sentido de ela, a loja não estava fechada, lembra? Eu trocaria a loja pelo ela. Wasn't it closed? Wasn't it closed? Tá? Muito bem. Ele não era um professor? Ele wasn't. Wasn't he a teacher? Ela não era uma médica? Wasn't she?
né? Wasn't she a doctor? Nós não estávamos certos? A gente não estava certo? Então, né? Weren't we right? Você está acompanhando, né? Então, weren't we? Weren't we? A gente não estava, nós não estávamos corretos ou certos. Vocês não estavam errados, vocês está aqui, ó, plural. Weren't you? Weren't you wrong? Vocês não estavam errados. E eles não estavam atrasados? Ele está aqui. They de novo. Weren't they late? Weren't they late? Então vamos lá. Agora vamos fazer assim. A gente vai ler, né? Vamos ler as frases para ficar mais na memória. Então, repeat after me. Repitam depois de mim. Wasn't I here? Weren't you late? Wasn't he tired? Wasn't she happy? Wasn't the store open? Weren't we funny? Weren't you intelligent? Weren't they wrong? Wasn't I quiet? Wasn't the store closed? Wasn't he a teacher? Wasn't she a doctor? Weren't we right? Weren't you wrong? Weren't they late? Muito bem. Se tiver alguma dificuldade, por favor, comentem comigo, tá? Pode ir lá no Face e mandar mensagem para mim, tá bom? Ali pode ser por ali mesmo. Porque assim eu vejo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguma outra pessoa, tá, gente? Como eu falei, não tenham vergonha, sintam-se à vontade, eu estou aqui para ajudar. O maior prazer do professor é que os seus alunos aprendam. Tá? Então eu prefiro que vocês me perguntem do que ter a dúvida. Não tenham a dúvida. A minha intenção aqui realmente é ajudar vocês, tá bom? Então o que a gente vai ver agora um pouquinho? Vamos fazer simplesmente um pouquinho mais de resposta também, tá? Então a gente fez as respostas, na verdade, na positiva lá atrás, né? Was I here? Eu estava aqui. Agora eu tenho wasn't I here? A pergunta. E para a pergunta, esse mesmo tipo de resposta. Você pode falar, então, por exemplo, se eu perguntar para você, pô, peraí, eu não estava aqui? Wasn't I here? Então você vai falar para mim, sim, você estava ou não, você não estava. Porque se eu fizer a pergunta para mim mesmo, a resposta vai ser, eu estava aqui, sim. Ou não, eu não estava aqui. Verdade? Então você respondendo para mim, você vai falar, yes, you were. Sim, você estava. Ou no, you weren't. Tá? Vamos praticar só para fixar na memória. Weren't you late? Você não estava atrasado? Então, você não estava atrasado? Agora eu estou perguntando para você. Você não estava atrasado ou você não estava atrasada? Você vai responder, sim, eu estava. Yes, I was. Ou, não, eu não estava. No, I wasn't. Aqui não cabe tudo ali, né? Para colocar em todas por isso. Wasn't he tired? Ele não estava cansado? Yes, he was. Oh no, he wasn't. No, he wasn't. Eu estou colocando só essa parte final por causa do espaço. Eu não vou ter espaço para preencher completo em todos eles. Tá bom? Eu quis manter aqui o vocabulário. Se eu tirasse o vocabulário, caberia. Poderia empurrar um pouquinho mais para cá. Mas eu preferi deixar aqui, porque assim, se vocês tiverem ainda alguma dúvida que não fixaram o vocabulário, pode dar uma coladinha ali. No problem. Wasn't she happy? Então, ela não estava feliz? Ou ela não era feliz? Yes, she was. Oh, no, she wasn't. Wasn't the store open?
A loja não estava aberta. Yes. Vamos responder direto. Ela estava. Yes, it was. Ou no, aqui acho que até cabe tudo. No, it wasn't. Não, ela não estava. Então eu substituí a loja pelo it, pelo ela, que é o neutro nesse caso. Weren't we funny? Weren't we funny? A gente não era engraçado? Yes. Vocês estão falando para mim. Eu pertenço ao grupo aqui que está perguntando se a gente era engraçado. E você vai responder, sim, vocês eram. Yes, you were. Oh no, you weren't. Weren't you intelligent? Yes. Vocês não eram inteligentes? Claro, se eu estou perguntando para vocês, então sim. Vocês vão falar, nós éramos. Yes, we were. Oh no, we weren't. Mas às vezes a gente fala alguma coisa que não foi muito inteligente, né? Não necessariamente de ser o inteligente o tempo todo, mas às vezes a gente fala, dá uma resposta e fala, eu não pensei direito, né? Eu não fui muito inteligente naquilo lá. Acontece também, tá? Muito bem. Weren't they wrong? Eles não estavam errados? Yes, they were. Oh no, they weren't. Wasn't I quiet? Eu não estava quieto? Então vocês vão responder para mim. Yes, you were. Vocês estão... Eu não estava quieto? Não, você estava fazendo barulho, então eu não estava quieto. Ou sim, eu estava, você estava. Ou no, you weren't. Certo? Wasn't the store closed? A loja não estava fechada? Vamos usar de novo agora então. Sim, ela estava. Não, ela não estava. Yes, it was. No, it wasn't. Muito bem. Wasn't he a teacher? Ele não era um professor? Yes, he was. No, he wasn't. Was she a doctor? Ela era uma médica. Yes, she was. No, she wasn't. Muito bem. Weren't we right? Nós não estávamos certo. A gente não estava certo. Yes, então, se a gente está perguntando, vocês vão responder. Então, se eu pergunto para alguém que está aí fora, eu estou olhando para cá por causa das coisas, mas é para vocês aqui. Então, se eu perguntar para vocês, mas a gente não estava certo, eu e meu grupo aqui, você vai falar sim, vocês estavam, ou não, vocês não estavam, certo? E se eu perguntar para o meu próprio grupo, mas escuta, a gente não estava certo? Alguém do meu grupo fala sim, a gente estava. Então vai depender de quem está respondendo. Se eu pergunto para você, você vai falar sim, vocês estavam. Ou não, vocês não estavam, certo? Weren't you wrong? Vocês não estavam errados? Mesmo exercício, mesma coisa. Sim, vocês estavam. Ou não, vocês não estavam. Weren't they late? Eles não estavam atrasados? Yes, atrasados, né? Yes, they were. Ou no, they weren't. Legal? Então, pessoal, é isso. Wasn't he? Acho que a gente já fez aquela pergunta lá na outra aula. Muito bem, então por hoje, esse é o exercício que a gente tinha. Essa aula foi muito bacana, eu gostei bastante. É bastante informação, então é assim, não se preocupe, em quase 2 semanas eu vi muita coisa, mas lembre, é o verbo to be completo. A gente optou pelo verbo to be, para já, como se diz, tirar da frente, falar, nossa, essa coisa que eu não consegui aprender, agora eu consegui. Claro, quando só fala yes I am, no I'm not, é um pouco mais simples, depois vem o passado, a negação do passado e a pergunta invertida. Então tudo isso acrescenta, mas olhando na tabela, da forma que eu construí, eu pus de forma de que vocês possam ver que, olha, é isso, aqui é o presente, aqui está o passado, né? Aqui é positivo, desculpe, aqui não é presente, aqui é o passado afirmativo,
que é o passado negativo. Então você olha um do lado do outro e fala, ok, então um é assim, esse outro eu só acrescento not, mas contraio. Então isso ajuda a memorizar, eu penso, né? Tá bom? Então, muito boa aula. Gostei de ter vocês mais uma vez aqui. Então, até a próxima aula. I'll see you next time. I'll see you tomorrow. And until then, see you. Bye bye and take care. Até mais. See you.